Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje vocês vão pegar aí em primeira mão algumas partes de uma aula para o Destravar da Hoff. O Destravar da Hoff é literalmente a minha plataforma onde eu consigo nutrir um relacionamento muito próximo com as minhas mentoradas. É praticamente um clube exclusivo que elas acessam, tanto aulas que eu já dei, como aulas exclusivas comigo. Hoje é dia de encontro e nós vamos estar ao vivo no Zoom, trocando um bate-papo da minha última ida, minha viagem à Coreia, com insights e nuances que eu trouxe de lá. Não sobre um produto específico, mas sobre a experiência que eu tive em clínicas na Coreia. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai abrir muita coisa da sua mente por aí, coisas que você não pensou sobre a Hoff, novidades que eu não vi ninguém falando por aqui, ou seja, água direto da fonte. Quero começar a aula dando um verdadeiro tesouro que eu trouxe da Coreia para o Brasil. Com certeza vai ser algo que na minha clínica em 2026, nos meus conteúdos, vocês vão ver assim, demais. Inclusive algo que eu ainda não comentei em nenhuma palestra, não é algo que eu nunca falei antes em lugar nenhum. Então é mais do que de primeira, vai ser pro Destravar da Hoff. Eu acho que mais do que justo fazer isso com vocês. Então vai ser meio que um segredo de estado, que eu acho que poucos profissionais prestaram atenção nisso na Coreia, porque poucos foram a clínicas estéticas como eu fui. E agora vem uma nuance especial. Fechou? Primeiro de tudo, em relação a produto, a gente visitou as fábricas dos nossos fornecedores aqui, no Brasil, de Renova. Então, eu tive a oportunidade de estar em duas fábricas completamente diferentes uma da outra e estar entendendo melhor sobre o processo todo até a concepção dessa seringa na nossa clínica, né? O quanto eles se aprimoram a cada etapa da execução do material, como é realizado esse material, para onde eles estão olhando para os próximos anos, então, quais serão as próximas evoluções desses materiais. Porém, te adianto, a Coreia não olha para produto como o Brasil olha. E isso foi uma explosão na minha cabeça. A Coreia me deixou muito claro que lá eles têm uma linha, uma filosofia estética completamente diferente. Não é uma ampola misteriosa que se usa na Coreia, você tá me entendendo? Não é um produto misterioso que só existe na Coreia. Isso é o que a gente imagina, né? Quando você fala assim, nossa, eu vou pra Coreia, eu vou trazer o que há de mais novo por lá. Na verdade, o que a Coreia tem de novidade, de inovação e que as clínicas no Brasil e os profissionais no Brasil não possuem, muito menos os pacientes, é uma filosofia, um novo olhar sobre a estética. Bia, isso tá ficando difuso pra mim, tá ficando complicado. Você pode trazer de um jeito mais fácil? Claro que eu posso. Quantas de vocês conhecem esse desenhozinho aqui na tela? Esse bichinho que pra alguns remete à infância, um ursinho de pelúcia. Ele parece que ele tá meio ultrapassado, né? Ninguém quer mais ursinho de pelúcia, ninguém briga mais por aquelas máquinas de catar ursinho de pelúcia. Parece que hoje em dia a coisa não faz sentido. Vocês topariam vender ursinho de pelúcia na clínica de vocês? Faz sentido vender ursinho de pelúcia? Acho que não, né? O ursinho de pelúcia, ele parece que deixou de existir. Talvez as próximas gerações, não sei se elas vão querer ursinho de pelúcia. Só que com um grande empresário chinês, nós aprendemos uma grande lição esse ano. Uma verdadeira aula que foi dada ao vivo. Vocês não comprariam um ursinho de pelúcia para o filho de vocês. Nem por, talvez, R$200, muito caro. R$300 também é muito caro. R$1.000, um absurdo por um ursinho de pelúcia. Mas se eu te falar desse ursinho aqui, temos do lado o ursinho mais famoso dos últimos tempos, que algumas pessoas pagaram R$2.000 até por essas caixinhas pequenininhas e esses ursinhos novos, repaginados. As pessoas, as coisas, os produtos, eles não deixam de existir. Eles evoluem de forma, linguagem e desejo. E é exatamente isso que nós aprendemos esse ano. Foi uma verdadeira aula que esse grande CEO chinês nos ensinou. O que era um ursinho de pelúcia virou experiência sensorial. O Labubu virou um item de coleção, arte contemporânea, validado por milhares de reais. Na verdade, essa frase é uma mentira, porque foram bilhões, 22,7 bilhões de vendas desse Labubu. Foi um CEO, tá, da Pop Mart, um dos maiores bilionários hoje da China, o responsável
por essa mudança de desejo de um simples ursinho de pelúcia inofensivo que a gente não pagaria nem R$500. Ele fez esse ursinho de pelúcia virar um novo desejo. Por que eu tô te falando isso? Porque o que eu mais entendi indo a clínicas em Seul, e é o que eu quero te mostrar hoje, é que o mercado da estética facial passa por extrema transformação. Essa transformação é nova para nós, que estamos aqui no Brasil, que estamos vivendo essa revolução da estética facial, mas na Coreia isso não há novidade nenhuma. O paciente, ele não quer deixar de se cuidar, ele só não quer mais comprar um produto ou um procedimento. Alguém tá entendendo aonde eu tô querendo chegar aqui? Tá fazendo sentido pra você? Quando você oferece muitas vezes pra aquela mulher um preenchedor labial e mesmo ela precisando de hidratar a região do lábio, a compra por um produto, por um preenchedor parece não fazer sentido. A mentalidade, doutoras, do nosso consumidor tá mudando aos nossos olhos, nas demais ferramentas digitais. Se você consome um pouco de TikTok, você percebe o quanto a mentalidade coreana está invadindo a mente das nossas pacientes. Exatamente nesse lugar em que você deve se antecipar e entender jogar o jogo. Por que eu tô falando isso? Isso aqui é uma aula de saber jogar o jogo. Não é que o procedimento, que os preenchedores vão ficar obsoletos, que agora todo mundo quer fazer plástica, que agora todo mundo quer fazer procedimento cirúrgico, que ficou bem em alta com as últimas atrizes de Hollywood. Não é isso. Os preenchedores faciais, eles jamais deixarão de ser quem são no mercado, jamais deixarão de existir. Porém, há um ursinho de pelúcia que está se transformando em um labubu. Há um procedimento que as pacientes vão entender, porque na Coreia isso já é um fato. Se isso já acontece lá, que está pelo menos um ano de luz na nossa frente, isso é claro que vai acontecer aqui. A diferença é que, por que antigamente algo demorava tanto tempo para chegar, no Brasil? Falta de comunicação. O mundo nunca esteve tão conectado como está hoje. Hoje em dia não. A nossa paciente, ela está automaticamente sendo educada pelas plataformas onde ela consome conteúdo. TikTok e Instagram são as duas maiores produtoras de conteúdo. Se você tá um pouquinho imersa ali dentro, se você segue algumas blogueiras como eu sigo, principalmente, blogueiras ali influentes do mundo da estética, você vê que elas estão dando valor ao protocolo de cuidados. Skincare, rotina diurna, noturna, deixou de ser desejado. O procedimento na Coreia, o produto perdeu palco, mas algo vem ganhando cada vez mais e a gente tem que olhar para isso. O que seria esse algo? Eu quero te mostrar exatamente isso agora. É uma nova visão de negócio, um ciclo inteligente de longevidade facial. Esse foi o maior insight que eu pude trazer da Coreia e que eu te garanto que em 2026 o Instituto Leal vai respirar uma nova filosofia. E eu tenho certeza que profissionais que vão se despontar no mercado e despontar no quesito conseguir ter uma atratividade melhor dos seus pacientes, reter mais seus pacientes na clínica, vão estar executando isso daqui. Não é sobre fazer um procedimento mais. O jogo mudou. É sobre manter a pele funcionando como uma pele jovem. Uma coisa é você prometer para o seu paciente que você vai projetar um pouquinho mais o malar. Mas por acaso essa pele está funcionando como uma pele jovem para sustentar o preenchedor facial? Por acaso isso significa, que você está tratando devidamente da qualidade da pele do seu paciente? Fazer um único procedimento, um único bioestimulador no ano significa que a gente está tratando realmente de fato a pele do nosso paciente? Quantas de vocês me dizem assim, Bia, eu tenho muita facilidade para vender preenchedor, eu tenho facilidade às vezes para vender botox, mas na minha clínica não tem procura por bioestimulador de colágeno. Ei, na sua clínica, a responsável por essa comunicação e por esse erro de procura é seu. É seu porque quem não está educando o paciente somos nós. O nosso maior erro é querer salvar o mundo com uma ampola de preenchedor, quando na verdade você não está entendendo o que está acontecendo em todas as camadas do rosto do seu paciente, quando você não oferece para ele algo mais completo do que vender um produto, é vender um ciclo de tratamento. E a gente entendeu o seguinte, a próxima onda não é um produto heróico, não é um procedimento heróico,
é uma manutenção inteligente da pele com alto valor, de percebido e baixo downtime, porque as pessoas estão cada vez mais corridas e querendo estar prontas e não marcadas para ontem. As clínicas coreanas em que eu visitei, a consulta claramente é paga, porque o jogo começa no planejamento. Aonde ali com fotos, né, uma análise da face, eles já começam a propor para você o melhor plano de tratamento a ser seguido para os próximos meses, olhando o paciente num protocolo completo, no qual você entende que o preenchedor ele depende da performance de um bioestimulador e um bioestimulador quanto um preenchedor tem muita longevidade quando associado com toxina botulínica. Vocês estão acompanhando o raciocínio? O que eu quero dizer? O paciente ele acaba voltando com mais recorrência. Ele se vê evoluindo com o tempo, caminhando com a sua clínica, caminhando através dos seus cuidados, mas não necessariamente realizando full face de uma única vez, ou preenchendo múltiplas áreas de uma vez só. Esse paciente hoje em dia ele se encontra numa ideia de uma visão de beleza mais conservadora. Os excessos, como eu falei ontem, saíram de moda. Não é mais a grande onda do momento, bocas muito projetadas, malares muito marcados, mandíbulas muito quadradas. As pessoas estão entendendo que serem elas mesmas e terem suas peculiaridades está se tornando um novo preciosismo da estética, da beleza como um todo. E para você que está gostando dessa aula até aqui e pensa, meu Deus, como é que eu não tô num grupo como esse? Como é que eu não tô evoluindo, tendo essas oportunidades de estar trocando, perguntando ao vivo, trocando insights da minha realidade para poder mudar de nível? Fica tranquila, na descrição desse vídeo você vai ter aí a oportunidade de participar da comunidade ou desse trabalho da Hoff. Entrando na comunidade você vai ser muito bem-vinda, muito bem acolhida e com certeza, além de assistir às aulas, participar de encontros ao vivo comigo. Agora, bora voltar para a aula que tá muito interessante. Eu quero que você entenda que para um branding de 2026, e quando eu falo de branding, a gente está falando literalmente, né, de uma marca se posicionar de maneira mais desejável, uma mudança do posicionamento de marca, a narrativa dos procedimentos faciais, principalmente quanto a preenchedores, ela irá mudar. Não é que ela precisa, ela vai. É um caminho de mão única. E eu não tô te falando isso porque eu me considero ditando o futuro. Não, o futuro já existe. O futuro tá na Ásia agora acontecendo. O futuro ele acontece na Coreia, na China, no Japão. São países que são disruptivos num assunto em que nós hoje trabalhamos, estamos inseridas. Então, a narrativa das clínicas lá são de longevidade, de pele e não enaltecendo preenchedor. Bia, você quer dizer que então nos protocolos deles eles não fazem preenchedores faciais? Fazem. Então, ou seja, ele não olha pra mim e tenta me vender um produto no qual talvez não teria valor agregado quanto uma mescla, um combo ali apropriado de planejamento para o meu rosto. A linguagem, ela substitui a promo, né, por um programa. Você tem que literalmente entender as mudanças dessas copy, né? Cópias são esses textos que a gente utiliza para conversar, para literalmente entregar ali o conteúdo para o paciente. A nomenclatura muito faz diferença. A sessão por ciclo. Então, olha, você fez uma sessão, 2 sessões, aí você tá ainda fluindo dentro de um ciclo no qual o seu resultado depende de ter 90 dias para concluir o primeiro ciclo. Bia, 90 dias para concluir o primeiro ciclo? O que vocês lembram em relação a 90 dias? Bioestimuladores de colágeno. Muito mais do que a paciente ficar pensando, ai, mas quantas sessões, 3 sessões, 4 sessões, quantos ciclos você precisa para manter a sua pele, de novo, a frasezinha que eu trouxe para vocês lá do início, para fazer a sua pele funcionando como uma pele jovem. Se você é uma mulher de 40, de 50 anos, é normal que você precise ter mais ciclos estimulando o colágeno para que a pele continue trabalhando para você. Isso faz sentido quando eu te trago essa narrativa. Agora minha pergunta é, já que é tão óbvio nós profissionais entendermos dessa forma, por que não comunicar ao nosso paciente dessa forma? O por que não fazer o nosso paciente entender que não é sobre empurrar procedimento ou trazer um produto mirabolante? É sobre literalmente trazer conhecimento e mudar a narrativa do produto, para que esse produto então se torne um produto desejado, de alto valor e de maior recorrência e literalmente maior rotatividade, com retornos mais frequentes dos pacientes na sua clínica, porque eles serão acompanhados dentro de novos ciclos e não sessão. Parece que sessão você pode fazer uma vez no ano, né? Tipo, tá feito desse ano, fui na Flávia uma vez e já fiz minha sessão de colágeno. Só que não. Por mais que você só tenha feito uma única vez esse ano na sua sessão de colágeno,
a sua pele continua realizando ciclos, tá? Esses ciclos eles podem ser menores de 21 dias, eles podem ser ciclos maiores de 90 dias, ou até mesmo ainda maiores de 90 dias, mas a grande ideia é: qual é o seu tipo de pele, qual é o ciclo, quantos ciclos você já está evoluindo para um envelhecimento facial no qual eu preciso te manter em tratamento para manter uma pele jovem. Vamos para os exemplos que vão ficando cada vez mais lúcidos para vocês, tá? A padronização de fotos, as métricas de qualidade, de fato aqui é um ponto disruptivo. No futuro muito próximo, e aí eu já te digo que o CIOSP provavelmente vai trazer muita novidade em relação à tecnologia, nós vamos ter que sim estar olhando para maneiras mais tecnológicas de comparar a qualidade, a espessura de pele, a melhora da pele do nosso paciente. Hoje em dia fazemos fotos, temos protocolos fotográficos, mas eu não vejo como fugir de ter um equipamento na clínica que literalmente avalie a qualidade, né, de pele dos nossos pacientes. Isso é algo que assim eu não vejo como uma opção de não ter. Eu vejo algo que vai se tornar como a foto padrão ali do antes e depois. Vai ser também esses scanners faciais que provavelmente já vamos ter alguns lançamentos acontecendo no CIOSP aqui para as nossas clínicas, tá? Estarem podendo trazer essa novidade. Mas eu acho que vai ser algo que assim em pouco tempo todo mundo vai acabar absorvendo, assim como um dia foi com as máquinas, né, de ultrassom microfocado. Enfim, né, os lasers que algumas pessoas já trabalham aí nas clínicas, também vão ser esses equipamentos que avaliam a qualidade da pele como um todo, porque o paciente dá muito valor a isso. O paciente dá muito valor a metrificar o resultado. Então, se você tem um ótimo tratamento da sua clínica, se você oferece um tratamento assim, né, de mesclas de ativos, mais bioestimuladores de colágeno, mais preenchedores de ácido hialurônico, e o seu paciente ele não consegue metrificar o que está acontecendo, por vezes você vai perder a percepção de valor. Por isso que eu vejo isso como uma via de mão única, né? Possivelmente a gente vai acabar investindo sim em ter esses tipos de aparelhos para poder, então, comprovar ao paciente o tipo de melhora que aquela pele, que aquele tecido sofreu conforme esse paciente foi caminhando com você e com os seus protocolos, né? Com o que você veio indicando para ele como um todo. A base de conteúdo é de educação. O conteúdo que educa o paciente, literalmente, é o conteúdo em que você precisa focar para que você então se torne vista como uma referência. Muitas de vocês me perguntam às vezes como enaltecer a imagem de vocês, atrair mais pacientes quando a gente não tem caso. A resposta é simples: seja educadora da sua audiência. Nem sempre ter caso foi necessário para que profissionais que não tinham acesso a poder botar antes e depois na rede social tivessem agendas lotadas. Aqui nós pecamos, sabe por quê? Nós não educamos o nosso paciente. O que eu estou fazendo com vocês aqui agora é uma aula para uma reeducação de uma filosofia nova. Algumas de vocês vão adotar, algumas de vocês vão achar que, por enquanto isso não faz sentido para mim, não tem problema. Mas se você não entende que enquanto para você está ensinando o seu paciente de maneira errada, o quanto você não está gerando, né, conhecimento para o seu paciente, muito mais difícil vai ser de gerar desejo e ele perceber que precisa de você. Ele perceber que ele precisa pagar por um serviço seu. Para ele perceber que ele precisa passar numa avaliação sua. Eu escutei isso essa semana de uma paciente que ela disse assim: Bia, eu vi um vídeo no qual você estava avaliando o rosto de uma paciente. Naquele vídeo, quando você estava avaliando o rosto de uma paciente, eu achei tão incoerente as coisas que você estava dizendo sobre o rostinho da paciente do vídeo, que eu senti a vontade de passar na sua clínica para ter o teu olhar também me avaliando. Isso foi o quê? Um vídeo curto de explicação, de educação. Naquele momento, ela desejou passar pelo meu olhar ou ter um pouco do meu conteúdo no cenário que ela tem de face, no rostinho que ela tem, com as dúvidas que ela tem, com as queixas que ela tem. Cada vez mais a consciência, né, o nível de consciência vai ganhar valor nesse tipo de conteúdo. Os antes e depois, eles são, sim, muito bons como prova social, mas para esse gerar de desejo, para essa percepção de valor dos nossos protocolos de tratamento, é necessário educar a audiência, e isso se traduz em conteúdos em que você traga informação, tá vendo? Manutenção aí, da ciência, do que está acontecendo, bastidores, né, do que vem acontecendo nos seus tratamentos, na evolução dos seus pacientes, é muito enriquecedor. Programas memberships. Quando eu estive, de novo, em avaliação em clínicas coreanas, eu percebi que eles, sim,
possuem programas e aí, enfim, dos mais diversos tipos, eles têm uma gama de produtos muito maiores que nós usamos no Brasil, isso não há dúvidas. Eles têm ativos, eles têm mesclas, eles têm tecnologias que nós não temos aqui, mas ainda assim, o maior diferencial é a maneira como eles educam a população, é como eles educam as pacientes que passam por essas clínicas, porque todas elas já entendem que há uma estrutura mais inteligente a ser executada do que um único procedimento. É o conceito de ciclo, sequência programada de estímulos e manutenção, com metas visuais e biológicas claras. Metas visuais de entender que uma estrutura facial ela não irá melhorar porque houve um preenchedor pontual sendo realizado, mas sim quando ela entende que aquela estrutura facial, além de um preenchedor, ela precisa estar retomando um ciclo de produção de colágeno, melhorando ali o craquelamento de linhas superficiais e muitas vezes envolve tratamentos até mesmo mais baratos do que preenchedor de ácido hialurônico. O que eu quero dizer com isso? Olha, quando a gente pensa em um exemplo prático aqui no portfólio, eu não quero que vocês pensem em valores aqui não, tá? Esse ticket médio não tem nada a ver com o valor dos nossos produtos aqui do Brasil, tá bom? Mas, por exemplo, ciclos de rejuvenescimento. Exemplo, uma duração de 90 dias. Você pode ter preenchedores associados com toxina botulínica. E isso aqui, retornos estratégicos, no qual você vai evoluindo aos pouquinhos. Você não precisa resolver tudo em uma única sessão. Ciclo de reestruturação cutânea. É um ciclo onde você pode vir vendendo, trazendo para o seu paciente o desejo de uma reestruturação cutânea, no qual você vai associar PDRN, PRF, um tratamento de baixíssimo custo, alto valor agregado e um profile. Aqui você está trazendo para o seu paciente a necessidade de tratamentos que você hoje não consegue vender. Mas não consegue vender porque não há desejo nessa venda, não há uma ideia de melhora contínua. O que eu falei para vocês em uma aula anterior, a busca pela melhora contínua. Agora, uma ideia, isso aqui são ideias, ok? Uma ideia de um ciclo de regeneração. Então, você poder fazer um PRP, gente, PRP, PRF, microagulhamento de mesclas, até mesmo para abrir ali os canalículos e você fazer um drug delivery de... até mesmo de... como é que chama, gente? Esqueci agora o nome. De uns exossomos que estão tão em alta no momento. Isso tudo traz uma recorrência muito maior para a nossa clínica, traz uma melhora, uma longevidade muito grande para os casos e mantém a paciente evoluindo ao decorrer do ano. Coisas que muitas vezes com preenchedores numa mecânica de venda de full face, você só consegue uma única sessão no ano. Eu tô te falando para você ter o seu paciente voltando de maneira recorrente para sua clínica e evoluindo com planos de com ciclos, de portfólios mais inteligentes do que a gente oferece hoje. Tá? Um ciclo de refinamento, por exemplo. Quantos de vocês fazem um preenchedor de lábio e não vem a ideia de um ciclo de refinamento para aquele preenchedor de lábio? Então, de novo, eu estou trazendo aqui apenas um esboço. Bia, você está estudando a mecânica de como associar os tratamentos da sua clínica? Lógico que eu estou. Mas aí cabe a você saber qual é o procedimento que você hoje tem na sua clínica à disposição das suas clientes. Você, por exemplo, trabalha... Eu não trabalho, não é o meu caso, mas você trabalha com Lavien? Você trabalha com preenchedor? Você trabalha com ativos como Skin Buster, NCTF? Você trabalha com PRP, PRF? Você trabalha com bioestímulo de colágeno injetado? Você trabalha com bioestímulo de colágeno através de fio? Você vai ter que literalmente montar um protocolo que seja interessante o suficiente e inteligente o suficiente para manter essa paciente com você evoluindo com ciclos que façam sentido. Eu acho que para todo mundo aqui e para todas as clínicas que estão aqui nesse momento, nós vamos ter pacientes que vão fazer sim sentido ter um ciclo de refinamento facial. Vai fazer sentido você ter um ciclo de regeneração celular, por exemplo. Quem não precisaria de ter um ciclo de regeneração celular? Faz sentido você ter um ciclo de uma reestruturação cutânea e de rejuvenescimento estrutural, já que as estruturas vão se deslocando e perdendo projeção e volume com o tempo. Então, é literalmente abrir uma nova chavinha na mente de vocês, assim como do negócio de vocês. Isso aqui vai impactar
consecutivamente na recorrência, que a gente chama, né, de LTV, o tempo válido desse paciente caminhando com você. A recorrência dele voltar na tua estrutura, na tua clínica, e desse paciente também perceber que, uau, com essa doutora eu consigo estar melhorando, evoluindo através de um plano que vai ser acessível, que vai ser inteligente e que eu faço em momentos já estabelecidos do ano. Todo mundo precisa entender momento de volta, momento de retorno, momento de continuidade do tratamento. Muitas vezes a gente não dá valor a isso, só que o paciente ele fica perdido quando você não fala para ele voltar. Ele não sabe que tem que voltar. Quantas pacientes eu atendi semana passada que fizeram preenchedor facial com outras doutoras, preenchimento de olheira, no qual ficou muito bom, ela amou quando ela fez. Passaram-se ali 1 ano e meio, aí ela sente que tá ganhando profundidade em algumas regiões da olheira e ela sente a vontade de trocar de profissional. Porque a profissional anterior não ensinou que para refinamento da região de olheiras, a paciente tem que voltar num tempo de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Depende, obviamente, do planejamento dessa paciente em questão. Mas essa falta de comunicação, essa falta de percepção completa do ciclo de tratamento nos faz perder paciente. A Coreia já sabe disso. Eles já sabem que não é sobre vender a olheira, mas sim sobre o tratamento e longevidade dessa região. E eu vou te falar, você tratar a olheira com preenchedor facial é bom, mas se você não entender que o preenchedor facial nada tem a ver com o craquelamento de linhas finas, você nunca vai resolver a dor da paciente. Se você não associar um microagulhamento com um boom de ativos nessa região, provavelmente você não está entregando para essa paciente informação, conhecimento suficiente para que ela continue caminhando com você. Porque é uma região que vem sendo aí desminuciada. A região das olheiras é uma região que ela ganha protagonismo nas clínicas, mas o tratamento em si dessa região envolve uma melhora de não muito produto em uma única sessão, mas um acompanhamento mais longevo da estrutura, com toxina botulínica, com ativos sendo ali microagulhados e injetados nessa região, também com tecnologia, se você faz uso de laser e ultrassom microfocado, é uma região que ela pode ser multitratada. Existem múltiplas facetas de tratamento para essa área. Quando nós fazemos um preenchedor em olheira e nós liberamos esse paciente, a culpa então é nossa de também vir a perder esse paciente por falta de informação, por falta de ter um ciclo no qual ela entenda que aquela região deve continuar sendo vista e não apenas com um único ml milagroso, porque isso não existe, tá? Quanto maior a quantidade de produto na região das olheiras, maior é a quantidade, a recidiva de respostas de ETIPs ou até mesmo respostas de bolsas positivas que o paciente vem a odiar depois de um tempo aquele procedimento realizado. Eu faço isso com minha paciente, tá? A paciente, quando ela tá na minha clínica, eu educo ela. Mas e a classe? E os profissionais? Os demais profissionais também estão educando os seus pacientes? Para quê, Bia? Para poder manter esse paciente caminhando com você. Para manter esse paciente querendo adquirir um novo tratamento seu, um novo plano de tratamento seu, mas que ele não vá para uma outra clínica. Não tem nada que faça hoje a gente perder mais dinheiro do que estar investindo em novos pacientes. O nosso paciente hoje para aquisição, com tráfego pago, com o mercado, com tanto de conteúdo que tem no Instagram, está cada vez ficando mais caro. Fiquem atentas nesse conhecimento, nesse conteúdo que muitas vezes a gente tem que estar repaginando e se perguntando: faz sentido eu oferecer só isso para tratar a olheira da minha paciente? Eu tô vendo que meus casos estão ficando belíssimos. Ou, na verdade, eu tenho que entender que existe sim tratamentos complementares que eu não ofereço, que eu não monto um ciclo de continuidade para esse paciente dentro da minha clínica. Vai ser algo muito reflexivo para vocês esse encontro, tenho certeza disso, porque também vai ser um encontro que está sendo de mudança para o Instituto Leal. E é isso, turma! Finalizamos mais uma aula do Destravar. Eu tenho certeza que as mentoradas gostaram do que elas viram até aqui. E é muito incrível o quanto esse ambiente proporciona crescimento. Ontem mesmo, 2 das alunas que estavam ao vivo comigo estavam presencialmente na clínica e disseram que só por se conhecerem por ali já foram atender casos juntas, fazerem ali aplicações técnicas de tudo que eu ensino na plataforma, porém em dupla. É o que eu falo, né? Quando você tá no aquário certo, a coisa flui, a coisa cresce e prospera. Ficou aí mais uma aula, mais uma nuance do Destravar. Eu quero a ajuda de vocês para próximos conteúdos aqui no canal, tá? Tô gostando de ver a interação, o que tá rendendo dos nossos vídeos, então não deixe de compartilhar comigo a sua opinião nos comentários. O meu time fica sempre ali de olho, me trazendo novidades vindas de vocês. E claro, curte, compartilha, comenta e siga esse canal se está fazendo sentido para você. Eu amo saber também o quanto está sendo relevante. Agora, beijo, que eu vou atender paciente. E a gente se vê no próximo vídeo. Agora é hora de atendimento.